Existe uma ilusão na política brasileira, a ideia de que mudar um país significa apenas vencer eleições. Durante décadas, milhões de brasileiros acreditaram que bastava eleger as pessoas certas para que o Brasil finalmente fosse transformado. Só que existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém tem coragem de fazer. Se conquistar o governo fosse suficiente para mudar uma nação, por que tantos movimentos políticos chegam ao poder e continuam incapazes de transformar estruturalmente o país? Já pensou sobre isso? Bom, talvez uma das pessoas que mais compreenderam esse problema do Brasil tenha sido Olavo de Carvalho. Porque Olavo insistiu numa ideia de que muita gente na direita demorou anos para entender. Governo não é a mesma coisa que poder. E essa talvez seja uma das distinções políticas mais sofisticadas que alguém podia fazer sobre o Brasil contemporâneo. A maior parte das pessoas imagina o poder de maneira infantil. Elas acham que quem ocupa a presidência controla automaticamente o país. Mas sociedades modernas são muito mais complexas do que isso. O poder real não está apenas em ministérios, cargos ou palácios. O poder está em quem forma consciências. Está em quem controla narrativas, está em quem molda valores culturais, linguagem pública, educação, entretenimento, universidades, imprensa e imaginário político. E foi exatamente isso que o Olavo tentou explicar durante anos. Enquanto parte da direita brasileira comemorava vitórias eleitorais, Olavo dizia que conquistar um grêmio estudantil ou uma redação de jornal poderia ser mais importante do que eleger um senador. Muita gente achava isso exagero, mas ele estava olhando para uma camada muito mais profunda da disputa política, a batalha cultural. Porque nenhuma civilização é governada apenas por leis. Civilizações são governadas por ideias. Antes de uma sociedade mudar politicamente, ela muda simbolicamente, ela muda moralmente, ela muda culturalmente. E quem controla essa transformação silenciosa geralmente conquista poder de longo prazo sem precisar aparecer tanto. A esquerda compreendeu isso muito antes da direita brasileira. Durante décadas, enquanto conservadores focavam quase exclusivamente em eleições e disputas institucionais, setores da esquerda ocuparam universidades, produção cultural, sindicatos, meios acadêmicos, jornalismo, cinema, arte e formação educacional. E isso produziu um efeito gigantesco ao longo do tempo, a criação de uma hegemonia cultural. Muita gente não entende o que significa hegemonia cultural. Não significa que todos virem militantes ideológicos conscientes. Significa algo muito mais sofisticado. Significa determinar quais ideias parecem moralmente aceitáveis, quais opiniões são consideradas civilizadas, quais pautas recebem legitimidade pública e quais pensamentos passam a ser tratados como absurdos ou perigosos. Isso é poder. E Olavo percebia que a direita brasileira entrou completamente despreparada nessa guerra cultural. Ela acreditava que vencer eleições resolveria automaticamente décadas de ocupação intelectual da sociedade brasileira. Só que não funciona assim. Você pode até conquistar temporariamente o executivo, mas se universidades, imprensa, entretenimento, burocracia estatal e formação educacional continuam operando segundo outra visão de mundo, o governo se torna extremamente limitado, porque o ambiente cultural inteiro continua empurrando a sociedade numa direção oposta. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Parte da direita chegou ao poder acreditando que finalmente controlaria o país, mas descobriu rapidamente que existiam estruturas muito mais profundas funcionando abaixo da superfície eleitoral. E foi aí que muitos começaram a entender tardiamente aquilo que Olavo vinha dizendo há décadas. Porque no fundo a preocupação central de Olavo nunca foi apenas política partidária, era civilizacional. Ele acreditava que o Brasil estava entrando num processo profundo de decadência intelectual. Um país onde o debate público se tornou superficial, emocional e incapaz de discutir seriamente filosofia, verdade, formação moral, consciência histórica e alta cultura. E honestamente, olhando o estado atual do debate político brasileiro, é difícil dizer que ele estava completamente errado nisso. Bom, hoje, milhões de brasileiros discutem política o dia inteiro. A gente vê isso sempre. Mas quase ninguém discute formação humana.
As pessoas sabem repetir slogans ideológicos, mas não conseguem explicar conceitos básicos de filosofia política, economia, história ou teoria social. A política virou entretenimento emocional permanente. E talvez seja exatamente isso que Olavo mais temia. Uma sociedade intelectualmente fragilizada, se tornando presa fácil de manipulação cultural. Porque uma população sem profundidade filosófica reage apenas ao imediato, reage ao meme, ao escândalo, à indignação do dia, ao algoritmo. A emoção momentânea. E populações emocionalmente desorganizadas são muito fáceis de controlar. Por isso Olavo insistia tanto na importância da formação intelectual, leitura séria, filosofia, história, literatura, estudo profundo, não porque isso fosse um luxo acadêmico, mas porque ele acreditava que uma sociedade incapaz de pensar profundamente jamais conseguiria permanecer livre. Talvez essa seja a principal reflexão que a direita brasileira ainda precisa compreender. Nenhum país é reconstruído apenas pela política institucional. Uma nação se reconstrói formando uma nova geração de pessoas conscientes, intelectualmente maduras, moralmente sólidas e culturalmente preparadas para sustentar uma civilização saudável. Porque governos passam, mas culturas permanecem por séculos. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixe seu comentário se você concorda comigo ou não, ok? Até o próximo vídeo.